Vamos de previsões do capítulo 333, que provavelmente teremos Hitoshi Rin e Julian Locke frente a frente. Eu acho que nós teremos algumas surpresas, mas certamente a dinâmica do capítulo vai fluir em cima desses dois. E eu quero começar conversando um pouco sobre o setor francês lá na Liga Neo Egoish, porque nós vimos pouco do setor francês, mas o que nós vimos é que pós-partida, o Locke, ele acabava sempre dando alguns detalhes ali para os seus jogadores. Do jogo contra o Bartia para o jogo contra o Bastard, nós vimos que o Locke, ele pede pro Hitoshi arriscar um pouco mais, ele pede pro Shidou ter um pouquinho mais ali, acho que de precisão, ele pede, acho que pro Tokimitsu ganhar mais duelos, e por aí vai. Não necessariamente eu tô com certeza disso, mas o Rin eu tenho certeza que ele pede a capacidade de chutar mais, de ter um pouquinho mais de ousadia nas finalizações. As outras, eu posso estar impreciso aqui em algumas, mas eu vou deixar na tela aqui algumas para vocês. A parada é que nós não vimos o pós-game do setor francês pós-jogo contra o Bastard. Era um jogo grande, era o jogo mais importante ali para o setor francês, porque era o jogo do título, tanto que o Bastard foi o campeão. Mas certamente é um jogo que chamou atenção, porque em alguns momentos eu venho batendo nessa tecla aqui, o Hitoshi Rin deu aquela vacilada, o Locke até tentou mostrar pra ele o caminho das pedras ali, dando alguns passos de uma maneira diferente pro Rin entender o que ele precisa fazer, mas além disso, o Rin, ele até no início ele conseguiu, depois ali que o Locke começou a dar os passes pra ele, mas o Rin ele acabou não conseguindo se meio que ligar com os outros jogadores do PXG. E isso acabou fazendo falta ali, essa ligação dos jogadores do PXG para o PXG no jogo contra o Bastard. Tanto que nós vimos o quão diferente ficou o jogo depois que o Isaac se aliou ao Kaiser. O quão melhor para o Bastard ficou a partida. E nós não vimos o pós-jogo da França. E eu queria muito que a gente tivesse pelo menos um flashback disso. Do que o Locke falou pro Rin. Porque, tipo assim, o Locke ele tem, acho que a mesma idade do Rin para falar um ano mais velho. Só que o Locke ele tem uma visão de jogo diferente. Talvez a maneira com que o Locke fale ali com a galera, por ser um jovem também, pode fazer com que o Rin entenda mais isso, ou de fato ache que o Locke só tá pegando no pé dele. Só que uma coisa que é certo é que o Locke ele falou algumas coisas pro Rin. Só que essas coisas já ficaram no passado porque o Rin é diferente. O Rin, a ideia de treinamento dele para a Copa do Mundo Sub-20 foi justamente controlar, o que fez com que o Rin meio que perdesse o raciocínio na partida contra o Bastard. Tanto que nós vimos, na Nigéria, ele já tem ali um controle parcial do seu despertar. Aquela gosma toda esquisita que ele invoca, que é a aura dele, já é mais controlável do que era antigamente. Mesmo que o Locke tenha passado algumas coisas pro Rin, o Rin já é diferente. Eu queria ver mais ou menos o que o Locke meio que falou com o Rin, só pra gente ver um pouquinho mais talvez do desenvolvimento. E talvez a ideia, tipo assim, o Locke também entende que o Rin está diferente. Como é que o Locke vai se comportar? Nós já tivemos um confronto entre Rin e Locke, e o Locke simplesmente passou um carreto em cima do Rin, só que naquele momento o próprio Ego ele fala, ou o próprio jogador fala que o Ego recrutou aquela partida, convocou aqueles jogadores para de fato vencer os jogadores do Blue Lock, que é aquela parada do time global, né? Tanto que até o jogo contra o Bastard era a única derrota do Hitoshi na liga no Blue Lock. O Hitoshi nunca tinha perdido um jogo, ele só perdeu aquele. Aí depois veio perder pro Izagi na partida contra o Bastard. Então esse confronto vai ser interessante muito pra gente entender talvez a construção dos dois, desde a Liga Neo Egoish até agora. O que o Locke pensou, o que o Rin pensou, o que os dois mudaram, o que o Locke reparou que o Rin mudou de um jogo pra cá, né? Que foi o jogo contra a Nigéria. E como será que o Locke vai parar Hitoshi Rin? Outro destaque que eu quero ver é como de fato esses naturalmente aqui abençoados com talento, os prodígios, né, que são Hitoshi Rin e Julian Locke, que são os melhores tecnicamente tanto do Japão, Hitoshi Rin, quanto da França, o Julian Locke, o que esses caras vão causar dentro de campo. Nós vimos, tudo bem que é talvez um patamar bem diferente, né?
mas nós vimos o quão impactante é o duelo de dois camaradas muito fortes dentro de campo. Lá no jogo contra o Bartia e Bastard, quando nós tivemos aquele X1 entre o Noel e o Lavinho, meio que foi criado um vácuo ali, meio que foi criada uma outra dimensão ali, só com esses dois. E os demais jogadores sub-20 nem sequer ousaram chegar perto, ou ousariam chegar perto, porque eles entendiam ali que o nível estava muito diferente. Eu queria ver, não necessariamente algo parecido, porque igual eu falei, eu acho que o nível é mais igual do Itoshi com o Loki do que aquela comparação. Mas dá sim pra gente tirar algo muito parecido com isso dentro desse capítulo. E eu quero muito ver como é que vai ser o comportamento dos demais jogadores, tanto da França quanto do Blue Lock, principalmente do Blue Lock. Por que eu falo principalmente do Blue Lock? Porque eu acredito que não vai ser o foco, não vai ser a ideia desse capítulo, mas eu acredito que alguns jogadores como Karazu e Hiyori, por exemplo, né? Vou dar aqui exemplo, eles podem acabar ganhando destaque para auxiliar o Itoshi Rin, principalmente o Hiyori, que não apareceu nesse último capítulo que nós tivemos toda essa construção dessa jogada até a bola chegar no Itoshi Rin. Será que o Hiyori pode acabar meio que servindo de muleta para o Itoshi Rin conseguir superar o Loki? Ou até mesmo, quem sabe, o Mikajireu, né? O Mikajireu aparecendo como uma cópia do Izag e até mesmo baitando o Loki e o Rin. O Rin imaginando que aquele seja o Izag, mais ou menos o que aconteceu ali, a ideia do Ness passando a bola pro Kaiser, achando que era o Kaiser, mas na verdade era o Izag. Imagina se isso acontece. Eu ficaria bem curioso para ver como é que seria a reação, por exemplo, do Rin, quando ele tocasse a bola pro Izag e descobrisse que não era o Izag, mas sim o Mikajireu. Seria interessante até mesmo do Loki, né? Porque eu acredito que o Hugo não caia inicialmente nesse bait, porque ele sabe de fato onde está o Izag, porque ele acabou de marcar o Izag, né? E talvez ali o tempo de movimentação, a narrativa do jogo não permita isso. Mas o Rin, talvez, ele esteja tão focado no Loki que não veja ali mais ou menos se o Izag se movimentou ou não. Acredito que o Mikajireu pode ser essa válvula de escape, e eu já fiz um vídeo falando do Mikajireu, do Karazu, do Hiyori, como esses jogadores podem ser importantes para vencer a França. Vou deixar no card aqui para vocês conferirem. Mas um que eu tô querendo muito ver é o Hiyori, porque o Hiyori ele consegue enxergar as mesmas coisas que o Izag em campo. E o Izag já entendeu que nós temos as principais armas do Blue Lock sendo neutralizadas: a velocidade, o drible e até mesmo o chute direto dele. Então acaba meio que sobrando para outros jogadores que, com outras características, acabarem ganhando destaque, seja eles jogadores que já estão em campo ou seja eles jogadores que vão entrar ao decorrer da partida. E eu quero muito ver, talvez, como que o Hiyori ele pode conversar com o Itoshi nesse jogo, porque o Hiyori ele tem uma capacidade técnica muito elevada. E é bem interessante que no jogo contra o Sub-20, quando o Hiyori dá o passe, talvez pro início da jogada do gol do Barrow, eu não lembro ao certo, mas o Hiyori ele dá um passe logo quando ele começa a conversar ali com o Karazu, e o Hiyori dá um passe e o Sendou, perdão, ele fala que o passe é muito similar aos passes que o Sai faz ali dentro do jogo. E seria bem interessante um jogador com passes muito parecidos com o Itoshi Sai conversar ali com o Itoshi Rin. E jogador que enxerga a mesma coisa que o Izag conversar ali com o Itoshi Rin, que até então são os dois principais pilares ali que fazem com que o Rin evolua, com que o Rin desperte. Tanto o Izag, que tá servindo ali de escada pro Itoshi até o Sai chegar, quanto o Sai, que vai servir ali para talvez o despertar máximo do Itoshi Rin dentro dessa competição, que é quando o Sai entrar na equipe. E outra coisa que vale pontuar é que a França também tá ligada, tá ligeira na tabela ali do Izag com o Itoshi. Eles sabem que a conversa entre esses dois jogadores, a sinergia entre esses dois jogadores é fundamental para o Japão conseguir sair da defesa e ir pro ataque, fazer os gols e tudo mais. E se essa sinergia acabar mudando de Rin e Izag para Rin e Hiyori para um jogador que entende o jogo e tem qualidade técnica para conseguir armar os teammates com uma qualidade muito similar ao Izag, que é a questão do Hiyori, né? Ele enxerga tão bem o jogo quanto o Izag e tem uma qualidade
tão boa quanto o Izagi para conversar com jogadores de extrema qualidade como Itoshi-Rin. Quero muito ver como é que vai funcionar essa dinâmica, mas eu acredito que o capítulo em si vai ser focado nesse talento natural dos dois jogadores e no X1 ali, especificamente do Loki com o Itoshi-Rin. Comentem suas expectativas e façam suas apostas. Itoshi-Rin vai conseguir se livrar do Loki para marcar o gol e manter a escrita de único jogador do Blue Lock a marcar gol em todas as partidas? Ou o Loki vai acabar com a festa dele? Façam suas apostas, comenta, segue, tamo junto e é nóis. Fui!